Toda honra, toda glória ao nosso Rei. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Uma palavra de base a partir do versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho a respeito de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus foi para Jerusalém. E Jesus aqui está participando da festa dos tabernáculos. Uma das festas que Deus assim determinou para o povo de Israel, para que eles lembrassem a trajetória no deserto. Então, eles, nessa festa dos tabernáculos, eles montavam assim cabanas, tendas. E muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, estavam ali celebrando esse momento onde eles lembravam dessa trajetória ali no deserto. E ali, no meio disso, Jesus de repente diz: Eu sou a luz do mundo. E de repente desaba assim sobre ele, um monte de perguntas, um monte de questionamentos.
Mais para frente eles chegam a chamar Jesus de mentiroso, ridicularizam Jesus, e no finzinho do capítulo 8 eles querem pegar pedras para apedrejar Jesus. Mas o que Jesus falou de tão grave? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Algo lindo e maravilhoso que Jesus está dizendo. E nos remete ao advento. Porque até ontem, muitos ainda correram para colocar luzinhas na casa, Que o advento, luz, esperança. Agora Jesus está dizendo para essas pessoas: vocês não precisam esperar mais. A luz chegou. Nós estamos tão acostumados com esse versículo. Eu sou a luz do mundo. Para nós parece lindo, mas para os judeus e principalmente para os fariseus que estavam ouvindo, revirou o estômago e revirou muito mais. Porque essa afirmação de Jesus, ela é muito forte. Ela é muito forte porque ela começa com eu sou. O eu sou. No capítulo 6, Jesus já tinha dito: eu sou o pão da vida. E eles aqui no capítulo 7, no capítulo 8, estão questionando quem é Jesus. Eles querem saber quem é Jesus. Perguntam: você é o Cristo? E Jesus está se revelando. Está dizendo quem Ele é. E agora Ele diz: eu sou a luz do mundo. E quando Jesus usa o eu sou, facilmente se remete aonde? A Êxodo capítulo 3, onde Deus escolheu Moisés e disse: Moisés, vá libertar o povo. Moisés disse: tá, mas se eu for, eu vou dizer o quê? Quem é que me enviou? E Deus diz para Moisés: diga, eu sou, te enviou. E a partir dali, esse nome de Deus, que é composto por 4 letras, durante muito tempo nas nossas Bíblias traduzidas como Jeová, mas possivelmente mais certo Javé ou Yahweh, foi o nome mais alto, mais santo, mais especial pelo qual Deus se deu a revelar. Eu sou, e basta. E agora Jesus usa o eu sou, se colocando no mesmo nível, identificando-se com Deus, com Javé. Lá para frente ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Mas, aqui no nosso texto é interessante, que ele usa mais 3 vezes a palavra eu sou, ego eimi. Ele usa 3 vezes, e parece que a gramática de Jesus não era muito boa. Porque parece que não combina. Mas por quê? Porque ele está se apresentando a si mesmo. Vejam o versículo 24. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Ele poderia dizer: se vocês não crerem em mim, de fato morrerão nos seus pecados. Mas ele não diz assim, ele diz: se vocês não crerem que eu sou, se identificando com Javé. Isso é importante para nós colocarmos atenção aqui, principalmente porque nós temos no nosso meio cada vez mais pessoas dos testemunhos de Jeová, visitando as casas e tentando ganhar pessoas para o salão do reino. E esse aqui é um capítulo que mostra tão claramente a divindade de Jesus. E é um capítulo que eu acabei estudando, que eu não tinha assim estudado profundamente. E eu digo: que tremendo o que Jesus está dizendo aqui. E ele segue depois no versículo 28, vejam lá: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Ele não diz quem eu sou, que eu sou. De novo, a mesma identificação. E no versículo 58 do capítulo 8,
eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eles disseram: você não tem nem 50 anos ainda, e você diz que Abraão viu os teus dias? E ele diz: antes de Abraão nascer, eu sou. Né? Eu fui, estaria melhor na nossa gramática, né? Mas não. Ele está dizendo: eu sou Deus. E deliberadamente ele usa isso. Lá no capítulo 18, quando eles vão prender Jesus no jardim do Getsemani, Jesus pergunta, quando chegam para prender Jesus, diz: quem é que vocês procuram? E eles dizem: Jesus de Nazaré. O que Jesus diz? Eu sou. E quando ele diz isso, o que acontece? Todos aqueles homens caem por terra, porque eles não estão simplesmente na frente somente de um homem simples, mas eles estão, naquele momento, também diante de Deus. E por isso eles caem por terra. Essas afirmações foram, na verdade, as afirmações que levaram Jesus à cruz. Foi por isso que ele foi chamado de blasfemo, por ele, o quê? Se igualar a Deus. E Jesus não para ali, ele diz: eu sou a luz do mundo. E é interessante que no Antigo Testamento, Deus sempre é identificado com a luz. Deus é luz desde sempre. Ele cria a luz, sim, mas Ele é luz. Vejam, Ezequiel 8:2, quando Ezequiel tem uma visão, ele diz: olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. A única luz que eles conheciam era fogo. E ele diz: dos ombros para baixo era fogo, luz, daqui para cima era fogo, era luz, tudo era resplandecente como metal, que brilha como o sol, né? Que resplandece no metal. Abacuque 3:4, e o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Salmo 36:9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E um salmo que gostamos muito, que às vezes recitamos quando estamos com medo, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a minha luz. Deus no Antigo Testamento, e tem muitos outros textos que se identificam. Jesus dizendo: eu sou a luz. Ele está se identificando como divino, de novo. E não só isso, vai mais longe. Porque o Messias que viria seria luz. E o versículo que na verdade é o nosso lema durante agora esses 4 domingos do Advento é Isaías 9:2, muito lido no tempo de Advento. O povo que caminhava em trevas viu o quê? Uma grande luz, né? Não qualquer luz. Agora sim, uma luz especial, uma luz bem, bem grande. E ele continua: sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Esse texto aqui é a promessa de que viria o Messias, que seria luz. Ele não seria só um portador da luz, não, ele seria luz. E Jesus, quando ele diz: eu sou a luz, ele está dizendo, em outras palavras, eu sou o Messias tão esperado. Não precisam mais esperar, eu cheguei. Mas eles se revoltam e acusam Jesus e diz que ele é tudo menos aquilo que ele realmente está dizendo. E são afirmações fortes essas. Por isso a revolta. E é interessante que Jesus aqui, no que vai passando, ele vai
dando parâmetros e mostrando que, na verdade, ele está dizendo a verdade. E nós podemos provar isso. Achei muito interessante o estudo de David Paulson, no capítulo 8, e ele colocou aqui 3 parâmetros pelo qual você pode julgar se algo é verdade ou não. E que estão, inclusive, nesse texto. Os enunciados não são muito fáceis. O primeiro, a consistência da verdade reconhecida. Segundo, a consequência da verdade rejeitada. Porque todo esse texto aqui é um procurar descobrir a verdade. O que é a verdade? Você está falando a verdade? E terceiro, a confirmação da verdade recebida. Eu vou passando rapidinho por cada uma delas. Primeiro, a consistência da verdade reconhecida. Se você ouve uma palestra de alguma pessoa, se de repente ouve e você diz, é verdade o que ele está dizendo. Ou você ouve ou você diz, não, isso aí não bate. Isso aí não fecha. Não deve ser verdade, não pode. Como é que você pode discernir se é ou não? Através de um conhecimento prévio. Se você não conhece, não sabe nada a respeito, fica difícil você saber. Os fariseus, quando Jesus disse isso, imediatamente disseram, o seu testemunho não vale porque você é que está testemunhando de você mesmo. Já rejeitaram aquilo que Jesus disse. E é interessante o que Jesus diz no versículo 19, ele diz, vocês não conhecem nem a mim, nem o Pai. Vocês não têm conhecimento, para vocês falta conhecimento para vocês poderem julgar as coisas da maneira correta. Na Alemanha nós ganhamos um violino agora da última vez, para nossa filha, um casal já mais velho, tinha o violino lá, não precisava, deu. Ok? Tirei o violino, toquei um pouco, mas eu não sei se aquele violino presta ou não. Eu não entendo nada de violinos, eu gosto de ouvir o violino, mas eu não entendo nada, eu não tenho conhecimento sobre violino, por isso eu não posso dizer se é um violino bom ou não. Quando a gente colocou na mão da nossa filha, da Débora, que já entende um pouquinho mais, ela falou, que lindo, que violino bom. E se você colocar nas mãos de um perito, ele vai poder analisar, até dizer o preço desse violino, porque ele conhece. Quantas vezes no YouTube, dá até tristeza às vezes, ou até na televisão, programas de pessoas falando sobre Jesus e falando tudo aquilo que eles acham sobre Jesus. E sai cada absurdo tantas vezes. E a gente só chacoalha a cabeça. Por que a gente chacoalha a cabeça? Porque a gente sabe um pouquinho mais. E não sabe. Esses dias vi uma jovem, aí num debate, um pastor estava respondendo perguntas, e ela diz, eu detesto o cristianismo e tudo que tem a ver com ele. Ele disse, por quê? Porque vocês rejeitam os homossexuais. E ela disse, eu sou lésbica, eu moro junto com uma outra mulher, e eu vivo o amor e tudo mais. E ela, a partir daquele conhecimento que ela tinha de que os cristãos rejeitam os homossexuais, colocou tudo no mesmo saco e jogou tudo fora. E o pastor só disse, ele falou, na verdade nós não rejeitamos. Isso é um erro quando cristãos rejeitam. Nós rejeitamos a prática. Por quê? Porque não somos nós que colocamos esse parâmetro, é Deus quem colocou o parâmetro, é Deus quem diz o que é certo e correto, ou errado. E foi Deus quem na sua palavra mostrou que isso está errado. Não somos nós. Mas esse tipo de coisas a gente vê constantemente, pessoas assim descartando a verdade com respeito a Cristo por causa da falta de conhecimento que eles têm. Jesus diz no versículo 14, o meu testemunho é válido. E aí é interessante que ele diz, pois eu tenho conhecimento de onde eu vim. E também para onde eu vou. Ele diz, eu conheço o Pai e sei
da onde eu vim, mas vocês não sabem. Ele diz, não só eu dou testemunho, mas meu Pai também dá testemunho de mim. Mas vocês não o conhecem, vocês não aceitam o testemunho dele. E lembramos que o céu se abriu quando ele foi batizado e Deus disse, esse é o meu filho amado. Depois ele estava no ministério ali no Monte da Transfiguração e de novo abriu o céu e disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam e obedeçam aquilo que ele tem a dizer. Precisamos de uma base de conhecimento para julgar as coisas. Não simplesmente negar ou aceitar as coisas, mas realmente procurar. Existe um filme que eu recomendo, é um filme já mais antigo, Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. É um lindo filme. Lee Strobel é um jornalista, casado, os dois são ateus, eles têm uma filhinha, e um dia a esposa se converte. E ele fica horrorizado, porque eles estavam acima, eles eram ateus, eles não tinham essas crendicinhas. E aí ele pergunta para um amigo, o que eu faço? E ele disse, você tem que procurar comprovar que Cristo é uma falsidade. E aí ele perguntou para o amigo como? Ele falou, comece pela ressurreição. Ele achou muito bom, porque a ressurreição é uma coisa tão vaga. E aí ele começa a pesquisar, ele vai visitar experts na medicina, na Bíblia e tantas outras coisas. E quanto mais ele vai se aprofundando, mais ele vai conhecendo, e quanto mais ele vai conhecendo, mais perto ele vai chegando de Jesus. E no fim das contas ele se converte. E esse homem escreve livros, e esse homem viaja pelo mundo, dando testemunho de que Jesus é o Filho de Deus que veio salvar o pecador. Lindo. Por isso, eu sempre digo para aquelas pessoas, e você talvez conheça mais de uma, ou talvez você está sentado aqui também, está descartando várias coisas ligadas a Cristo e ao cristianismo, porque você acha que você conhece. Leia os evangelhos, leia a Bíblia. Essa é a luz que nós temos. A partir daqui, o Espírito Santo vai revelando aquilo que precisamos saber, e você vai descobrir e você vai amar a Jesus. E eu animo as pessoas a fazerem isso. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos convencemos de que Ele é a verdade. Segundo, a consequência da verdade rejeitada. O que acontece com aquelas pessoas que rejeitam a verdade? Por exemplo, há muitos anos atrás se plantou tabaco, se inventou cigarro e essas coisas todas, e o pessoal fumava que nem louco, há uns 60, 70 anos atrás. E um dia os médicos descobriram, isso aqui produz câncer. Fizeram várias pesquisas, descobriram, o tabaco produz, se você fumar, vai produzir câncer. Muitas pessoas ridicularizaram os médicos, falaram isso é ridículo e tudo mais. Rejeitaram a verdade. O que aconteceu? Muitas e muitas dessas pessoas morreram de câncer e de outras enfermidades produzidas pelo tabaco. Cada vez mais perto, isso está mexendo cada vez mais com a gente, né? Mas tem que deixar nas mãos de Deus. O nosso governo, por exemplo, ele acha que se ele aumentar o aparelho do Estado e ele cobrar cada vez mais impostos, é aí que o país vai para frente e o governo vai poder fazer uma distribuição certa. A história tem demonstrado claramente que é o contrário. Quanto mais você enxugar o Estado e cobrar menos impostos, melhor vai o país. E os experts estão dizendo, você não pode continuar aumentando os impostos. Você vai aumentar a inflação, você vai quebrar as empresas e no fim das contas o país vai empobrecer. Eu espero que nós ainda tenhamos uma guinada, mas não tem como ir contra a verdade. Se você for contra aquilo que é certo e verdadeiro, a consequência é quebra, é realmente se arrebentar.
O que acontece com aqueles que rejeitam a verdade de Jesus é muito mais sério do que inclusive um país quebrando. Isso já é triste. Mas aqueles que rejeitam a verdade, que é Jesus, a última palavra de Deus. Veja o que Jesus mesmo disse. Jesus disse para eles: eu vou embora e vocês procurarão por mim. Existe um tempo que é dado para vocês. E vocês não estão aproveitando o tempo. E ele diz: e vocês morrerão em seus pecados, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vai haver uma separação completa entre mim e vocês. Vocês não querem reconhecer a verdade, estar do meu lado? Vai haver uma separação. No versículo 24 ele diz: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. E gente, essa é a maior tragédia que pode acontecer para um ser humano. Rejeitar a verdade de que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, de que Ele é o enviado de Deus. Chegar no céu diante de um Deus perfeito, santo e puro, com toda a imundícia da minha vida, ainda que eu não veja, mas quando Deus olhar para mim, eu vou enxergar quem eu realmente sou. Ai daquele que não teve a sua vida lavada no sangue de Jesus, que morreu por nós justamente para carregar os pecados. E Jesus diz: ai de vocês, porque se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E não vai ter jeito, vai haver uma separação eterna. Inferno e céu. É muito sério. A verdade é muito séria. Ela tem muito peso, porque ela tem um peso eterno. E cuidem como vocês manejam essa questão. Jesus é a luz do mundo. Quando, na festa dos tabernáculos, eles montavam 4 candelabros gigantes, cada um tinha 4 braços. Em cima, ele tinha em torno de 20 a 25 metros de altura, segundo o Talmud. 600 litros de óleo colocados nos reservatórios para que aqueles pavios queimassem. Os pavios eram feitos de roupas usadas dos sacerdotes. E aqueles candelabros, eles iluminavam praticamente a cidade toda de Jerusalém naquela época. E esses candelabros, eles estavam ali representando a coluna de fogo no deserto, que aquecia aquele povo e que iluminava e mostrava o caminho e que mostrava: Deus está conosco. E agora Jesus chega e diz: eu sou o quê? A luz do mundo. Aqueles candelabros iluminavam ali um pouquinho Jerusalém. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Para ver a dimensão da afirmação que Jesus está fazendo. Eu sou o único que pode mostrar o caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai dizer um pouquinho mais para frente. Essa luz, ela brilha em cada canto do nosso coração. Mesmo depois de termos Jesus no nosso coração. Ela brilha e mostra onde é que tem trevas, onde é que tem coisas para a gente arrumar. Para que também isso seja colocado diante de Deus, possamos nos arrepender e viver na luz de Jesus. E por último, a confirmação da verdade recebida. A verdade, ela se confirma, e se confirma, e se confirma de novo. Quantos homens que de repente já carecas disseram: não gosto de ficar careca? Né? Temos alguns aqui, eu não sei se você experimentou, pode ser que sim. Disseram para você que se você passar casca de banana na tua cabeça, os cabelos vão voltar a crescer. E aí pega a banana, passa a casca de banana, passa toda semana, passa um mês, ou passa aloe vera. Quando eu era menino, assim adolescente, já começaram a sair uns pelinhos. Eu queria uma barba grande, completa. Alguém disse: passa cocô de galinha. Não sei se vocês já tinham ouvido isso aí. Gente, que coisa horrorosa. Passava.
A barba veio depois, porque é natural de um homem. Mas, gente, é uma verdade, uma mentira. Ela não se confirma nunca como verdade, a mentira. Porque é uma mentira. Tendo dito isso, versículo 30, muitos creram nele. Depois que Jesus disse tudo isso que ele disse, muitos creram nele. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Várias pessoas agora creem em Jesus, mas é uma fé só intelectual. Eles estavam acreditando, aquilo começava a fazer sentido para eles. E Jesus disse: para que essa verdade se confirme no teu coração, ele diz: cresçam. Mas como é que ele diz que deve ser feito? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade. Jesus está falando da obediência. Obedeça aquilo que Jesus diz. E quanto mais você obedecer, mais você vai conhecendo a verdade. A pessoa que vive um cristianismo mais ou menos só morno, é porque não está obedecendo direito. Porque se obedecer direito, ela vai amar o Senhor Jesus e vai conhecer Ele cada vez mais. Essa é uma das consequências que Ele está dizendo. Não fique numa fé intelectual, simplesmente viva segundo o padrão de Jesus. E depois ele diz mais uma segunda coisa. Ele diz: e a verdade os libertará. Vocês serão livres. E aí eles dizem: nós não somos escravos de ninguém. E Jesus disse: aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Eles não estavam vendo isso. O diabo chegou para Eva e ofereceu liberdade para Eva. Assim como tantos jovens e tantas pessoas procurando uma liberdade, procurando a liberdade em tantas coisas. O diabo ofereceu e disse: se você comer dessa fruta, você vai ser realmente livre, você vai ser como Deus e vai conhecer todas as coisas. E ela come. E aí veio a atadura. Realmente amarrados, perderam inclusive a posição que estavam. E desde lá toda a humanidade segue na mesma condição. E Jesus diz: se vocês me seguirem, e vocês me obedecerem, vocês vão conhecer a verdade, e vocês vão ser cada vez mais livres. Existe algum aspecto na minha vida, na tua vida, na qual você ainda está preso e não consegue vencer? Se renda mais a Jesus, obedeça. A hora que Ele trouxer a luz, se arrependa com relação a essa verdade, e você vai ver como a verdade o libertará. E essa é uma verdade que tem se confirmado. Jesus e aquilo que Ele disse não só permaneceu durante 2000 anos, abençoando milhares de pessoas, mas vai permanecer eternamente. As minhas palavras não passarão de Jesus. E a própria Bíblia, palavra de Deus. Qual livro de medicina 50 anos atrás é usado hoje ainda? Nenhuma. Tudo fica velho, tudo passa, parece que novas verdades surgem, mas não quando são as verdades de Deus e Deus mesmo. Eu concluo. Jesus é Deus. Ele se apresenta aqui como Javé. Ele é a segunda pessoa da Trindade, mas Ele não é menos Javé do que o Pai ou o Espírito Santo. Ele é Deus e Ele é muito, muito especial. Por isso, quando Ele diz: eu sou a luz, Ele é o Emanuel. O que é o Emanuel? Deus conosco. Jesus, Deus conosco. Ele diz: eu sou a luz do mundo. É essa luz que ilumina e nos dá a perspectiva certa do mundo. É só nessa luz que nós vamos ver a perspectiva certa do mundo e a perspectiva certa do nosso coração. E nós nos vamos assustar, talvez muitas vezes, com aquilo que encontramos no nosso coração. Mas veja só,
Jesus não nos deixa na escuridão. Ele diz: quem me segue nunca andará em trevas. Que tremendo! Quem me segue nunca andará em trevas. Sabem por quê? Porque Ele mesmo levou toda a escuridão sobre si mesmo. Quando Ele foi para a cruz, para que nós pudéssemos caminhar na sua luz. Inclusive o sol se apagou, ficou escuro por 3 horas naquele momento. E depois Ele ressuscitou. E hoje Ele, o que diz? Ele tira das trevas e leva para a luz. E Ele diz: nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida, não é só eu sigo a Jesus, mas o que eu já sou? Não. Jesus mesmo disse: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Eu, conhecendo Jesus, sou uma luz aqui. Não sou Deus, mas se eu estou nele, ligado a Ele, seguindo a Ele, obedecendo a Ele, eu sou essa luz. Que nesse advento, que nesse período de advento, esse aspecto de Jesus e da grandeza que Jesus revelou, se torne cada vez maior também para nós, para amarmos Ele cada vez mais, agradecermos a Deus por ter enviado Jesus, mas por outro lado, para dizer: você é tão tremendo, eu estou contigo, eu vou ser uma luz na minha família, no meu entorno, no meu trabalho, aonde eu estiver. É o que eu desejo, e é o que Deus deseja de cada um. Como ouvimos da Heidi também, talvez em algumas coisas você sempre está repetindo até frases de trevas na tua vida. Terá luz, tem luz em você, você é luz. Diga aquilo que Deus diz sobre você, e aquilo que Deus tem para você. E você vai ver como as coisas mudam, porque a luz brilhou no mundo. Eu sou a luz do mundo. Vamos levantar e vamos orar. Que tremendo, Senhor, é esse enunciado que o Senhor fez. Obrigado por podermos hoje dar uma olhada no que isso significa e podermos também nos curvar diante do Senhor, nos render ao Senhor, adorar o Senhor, por quem o Senhor é. Deus, o Messias esperado, e que foi e veio a esse mundo, tomou esse lugar tão baixo, e foi rejeitado, e foi tão maltratado, e terminou na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu, e porque na tua vitória nós também somos vitoriosos. Obrigado, Senhor, porque nos nossos corações, eu sei que a grande maioria aqui também pode confirmar, realmente o Senhor é luz. E quanto mais espaço eu dou para Ele na minha vida, mais iluminado fica também o meu ser, mais lindo fica o meu interior, e mais bonitas ficam as minhas atitudes, e as minhas ações, e as minhas reações, e nós queremos também. E assim, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração, o nosso ser, que o Senhor nos mostre onde está. Talvez existam coisas que ainda são escuras, que tudo em nós possa ser luz, e possamos refletir o Teu amor, a Tua bondade, o Teu ser, para cada pessoa que encontramos nessa semana. Assim Te agradecemos, Senhor, por saber que um dia o Senhor vai voltar. O Senhor foi e nos deu tudo o que temos, mas o Senhor vai voltar para estarmos contigo, lá no céu, onde não haverá nem sol nem lua, porque não é preciso, porque o Senhor é a própria luz em todos os lugares. Assim Te exaltamos, Te bendizemos, Te agradecemos por esse culto, por esse tempo juntos, pela reflexão que podemos ter. Queremos sair animados, cheios, Senhor, do Teu Espírito também, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa semana. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde,
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.